Olá, meu nome é Ademir Faria da ID Brasil Sistemas e nesse vídeo vou compartilhar contigo algumas informações relevantes sobre a NFCE que obtive no evento NFCE em Porto Alegre, promovido pela AFRAC, Associação Brasileira de Automação Comercial, no dia 15 de janeiro de 2014. Do ponto de vista legal, a NFE e a NFCE estão amparadas pela mesma legislação, o ajuste CINF 07 de 2005. O que muda é o modelo do documento, 55 para a NFE e 65 para a NFCE, e, consequentemente, algumas informações que não são obrigatórias num documento e no outro são. O meu objetivo aqui não é tratar detalhes técnicos disso aí, pois há uma extensa documentação sobre isso e é mais fácil de localizar. O objetivo aqui é compartilhar informações de maior valor agregado, dúvidas que as pessoas têm e contribuir para um melhor entendimento desse novo modelo de documento fiscal. O grupo piloto utilizou um layout especial da NFCE, que é o 3.0, e a partir de 2014 já está sendo disponibilizado o layout 3.1 para a NFCE. E até o início do ano de 2015, tanto a NFCE quanto a NFE utilizarão o mesmo layout. Lembrando que cada modelo de nota exige determinados conjuntos de informações. De um modo geral, a NFCE surgiu para ser uma alternativa a outros documentos fiscais, como a Nota Fiscal Consumidor Modelo 2 e o Cupom Fiscal, e tem o foco inicial voltado para os grandes varejistas. Assim, a NFCE acoberta as mesmas operações que já eram feitas por esses documentos, ou seja, a venda presencial ou a venda para entrega imediata para o consumidor final, seja ele pessoa física ou jurídica. Então, de uma maneira bem simples, toda operação que podia ser feita com o cupom fiscal ou com a nota fiscal modelo 2 pode ser feita com a NFCE. E o que não podia ser feito com esses documentos, consequentemente, também não pode ser feito com a NFCE. É importante entender que, apesar de ser um documento em formato diferente, ele atende a mesma finalidade. Não serve para fazer troca, não serve para fazer devolução, serve para fazer o que o cupom fiscal e a nota fiscal ao consumidor faziam anteriormente, que é venda para consumidor. Uma coisa importante sobre a NFCE é que ela é um documento para uso interno no Estado, venda a varejo, venda para consumidor. Então, pensando em CFOP, só vai aceitar CFOP que iniciar com 5 operações dentro do Estado. Outra coisa importante, não existe ambiente nacional para a NFCE, nem mesmo para contingência. Toda a operacionalização é estadual, seja ela com infraestrutura própria do Estado ou no ambiente virtual disponibilizado pelo Cefaz do Rio Grande do Sul para outros estados. A NFCE poderá ser enviada tanto no modo assíncrono, que é aquele que você envia a nota para autorização, pega um recibo e depois tem que consultar, como no modo síncrono, que é aquele que você manda a nota e já sabe se ela foi autorizada ou não. Isso é muito legal, porque permite que o sistema saiba imediatamente se a nota foi autorizada ou não, sem a necessidade de pegar um recibo para consultar depois. Isso dá muito mais agilidade no ponto de venda. E sob o ponto de vista do varejo, isso é fantástico. Não é obrigatório informar o consumidor na NFCE, a menos que ele peça para constar na NFCE ou se a venda for com valor acima de R$10 mil. Aí, nesse caso, precisa colocar os dados do cliente. E o cliente vai ser identificado ou através do CPF, CNPJ e, no caso de um estrangeiro, um documento válido no Brasil. Então, o software tem que prever isso. E o valor máximo de uma NFCE, que está fixado hoje em R$200 mil, ou seja, não pode haver documento de NFCE com valor maior do que esse. E se isso acontecer, tem que emitir a NFE. E o prazo de cancelamento é de 24 horas a partir da autorização do documento ou da sua emissão, quando ele é feito através de contingência. Sobre contingência, uma coisa muito legal é que a entrada em modo de contingência pode ser determinada pelo próprio contribuinte, lembrando quando necessário. Não vai ficar entrando em modo de contingência sem necessidade que não vai dar certo. Bom, essa possibilidade faz com que seja possível de que antes que você envie uma autorização de cada nota, você pode verificar se existe comunicação ou não com o Cefaz e, em não havendo, o próprio software pode entrar em modo de contingência para aquele documento, tornando a operação praticamente transparente para o usuário final. É importante lembrar que toda a NFCE emitida em contingência tem que ser transmitida para o Cefaz num prazo de até 24 horas. Então, tem que de alguma forma criar uma rotina automática ou manual para fazer isso. Uma sacada muito interessante da NFCE é a existência do QR Code, que permite ao consumidor consultar a nota sem ter que digitar aquele
código de acesso gigantesco. Além disso, esse QR Code tem informações que permitem ao fisco identificar se houve alguma alteração em relação ao documento autorizado e aquele que foi consultado pelo consumidor. Isso quer dizer que, se algum espertinho tentar pegar uma nota, fazer ela em contingência e depois alterar essa nota para reduzir seu valor, por exemplo, e o consumidor consultar essa nota, o fisco vai identificar essa mudança rapidinho. E aí se prepara. E tem outra coisa. Com o aumento das campanhas de cidadania fiscal, como Nota Gaúcha, Nota Fiscal Paulista, etc., há um risco muito grande para o varejista tentar fazer maracutaia nesse tipo de documento. Porque a cada dia mais o consumidor vai estar consultando esses documentos juntamente ao Cefaz, permitindo que o Cefaz faça cruzamento de dados, né, a partir de um documento gerado por varejo. Uma outra dúvida muito constante é em relação ao TEF. Então, ainda não há regulamentação sobre como usar o TEF em conjunto com a NFCE. Mas isso deve ser resolvido rapidamente a partir da popularização do modelo. O fato é que, em breve, os atuais POS, né, que hoje fazem as operações de débito e crédito de cartão, em breve poderão vir a emitir a NFCE também. Já existe um projeto do Banrisul, né, no estado do Rio Grande do Sul, para isso, e certamente outros adquirentes de cartão, como a Cielo e a Redcard, devem seguir o mesmo caminho. E como não há previsão de homologação de qualquer tipo de hardware ou software nesse modelo, é bem provável que surjam outros dispositivos voltados para a impressão da NFCE também. Tá? Então, se prepara. A partir do início da obrigatoriedade do uso da NFCE para um grupo de contribuintes, não é mais possível a adoção do ECF naquele contribuinte. Os ECFs já ativos poderão ser utilizados por mais 2 anos no Rio Grande do Sul, pelo menos, após o início da obrigatoriedade, salvo quando eles apresentarem necessidade de intervenção. E aí, nesse caso, o fisco pode autorizar a sua continuidade de uso ou não. Sobre a possibilidade de transformar um ECF em uma impressora não fiscal para a impressão da NFC, na prática não é viável por 2 motivos. O primeiro é o custo de transformação, que em alguns casos pode chegar a mais de 90% do preço de uma impressora não fiscal nova. E o segundo, pela necessidade de guarda de documentos pelo período decadencial. Então, mesmo que se guarde a memória fiscal, se for necessário extrair o conteúdo dessa memória, o custo para fazer isso pode ser ainda maior do que o custo de transformar um ECF no equipamento não fiscal. Então a dica é, guarde o ECF, não vale a pena fazer a conversão, compre uma impressora não fiscal nova, que no fim das contas vai ser mais barato e o contribuinte vai ter menos dor de cabeça. Dados apresentados no evento apontam que entre agosto e dezembro de 2013 foram emitidos aproximadamente 1,12 milhões de NFCE, e sendo que mais de 40% desses documentos foram emitidos em dezembro de 2013. Além disso, a informação que tenho é que o volume de NFCE emitidas diariamente é estimado entre 8 a 10 vezes maior que o volume de NFE. Então vai ter muita NFCE sendo emitida aí daqui a alguns dias. Tendo em vista que com a massificação do uso da NFCE, a tendência é que os fiscos estaduais que adotarem esse modelo de documento comecem a exigir a adoção da NFCE até para quem hoje não está obrigado ao uso do ECF, em razão de seu faturamento não atingir um mínimo definido para cada estado. Com isso, haverá um grande volume de novos contribuintes obrigados ao uso da NFCE, gerando grandes oportunidades para quem estiver com estratégias bem definidas para abocanhar esse novo mercado. As estimativas iniciais do Rio Grande do Sul, ainda não oficiais, apontam um período de 2 anos entre o início da obrigatoriedade para determinados segmentos e a conclusão das 7 etapas previstas para alcançar todo o varejo com a NFCE, demonstrando que haverá tempo suficiente para todos se prepararem para essa mudança tecnológica. Internamente, a ID Brasil está se preparando para essas mudanças, mas também decidi compartilhar isso com outras empresas, pois teremos grandes desafios e oportunidades pela frente. E para quem quiser caminhar ao nosso lado, vamos continuar compartilhando informações e conhecimento. Bom, essas são as principais informações que eu tenho para compartilhar com você nesse momento. Espero que elas tenham sido úteis e que de alguma forma você tenha conseguido entender melhor o que é a NFCE e como ela pode estar impactando no seu negócio. E se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário logo aqui embaixo, pois a sua opinião é muito importante para mim. Se eu entender que esse trabalho de gravar vídeos e compartilhar informações gera valor para as pessoas, eu vou me sentir muito mais estimulado a dar continuidade nesse trabalho e continuar fazendo esses vídeos. Então, vai lá, deixe seu comentário aqui embaixo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou reservar
1 minuto para você fazer isso antes de finalizar o vídeo, tá bom? Eu vou sair daqui um pouquinho e daqui a pouco eu volto. Voltei. E aí, deixou seu comentário? Valeu, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.